bem, senhoras e senhores, 8 horas 10 minutos, conforme nós já havíamos informado, antecipado aqui, que hoje conversaríamos e a partir desse instante vamos bater um papo com o nosso querido Guilherme Morato, ele que é enfermeiro, emergencista, intensivista, sanitarista em formação. Atualmente ele é coordenador de vigilância em saúde em São José da Cruz Grande e enfermeiro plantonista aqui na cidade de Barreiros. E muito nos honra a sua presença hoje aqui para trazer essas informações de suma importância nesse momento em que vivenciamos todos os anos o Novembro Azul. Guilherme, satisfação em tê-lo conosco. Bom dia, querido. Bom dia, Besouro. Bom dia, ouvintes da Rádio Litoral FM. É sempre um prazer vir nessa instituição onde tem como, além do processo de comunicação, sempre se preocupando não só com os munícipes, né, da cidade de Barreiros, mas com toda a região. É muito importante esse trabalho, principalmente com os filhos da terra, de passar as informações de nós que moramos aqui em Barreiros, que nascemos aqui em Barreiros. É muito importante essa valorização pessoal e profissional que a Rádio Litoral FM dá a nós. Nós que agradecemos também aí essa troca aí de experiência que você passa também para todos nós aí, independente de estar com o microfone na mão, vez ou outra, as nossas conversas em off, você também transmitindo algumas informações de suma importância diariamente conosco. A gente aproveita agora para agradecer também. Nosso muito obrigado. Eu já havia dito aqui que a gente vai bater um papo sobre esse Novembro Azul, que traz aí as temáticas, né, de prevenção, diagnóstico, tratamento, nesse mês que aborda aí a saúde masculina. Mencionei também que a questão de conscientização para muita gente, né? Principalmente, especificamente os homens, Isso. Porque existe um tabu. Eu gostaria até que você começasse falando sobre isso. Quando a gente pede que o pessoal possa fazer alguns tipos de perguntas, somos bem... até nos dá aquela condição de sermos lentos em poder dizer, fique à vontade para dialogar, tirar sua dúvida, mas nós não precisamos falar seu nome. Então, tem muita gente que, até para fazer uma Tem pergunta... muito receio ainda, né, Besouro? É verdade. Mas assim, uma das coisas que eu acho... Eu sou enfermeiro há 11 anos, eu trabalho com um urologista há 8, que é o Dr. Gilberto Costa. A gente trabalha junto tanto na parte de ambulatório, na questão de urologia mesmo, e também na emergência. E é uma das coisas que a gente mais escuta é a questão do mito, né? Em relação ao mito, o que pode, o que não pode, como é feito o exame, né? Até a forma de se fazer o exame, a cultura já transformou isso numa forma meio que cômica, né? E aí, realmente, isso, infelizmente, afasta os homens do objetivo principal disso, né? Para você ter noção, o câncer de próstata, ele atinge 30% dos homens. E desses 30%, a grande maioria só é detectado já num estágio muito grande da doença. Ou seja, se a gente tivesse um hábito, né, de procurar o médico de forma precoce, de se fazer os exames a partir dos 40 anos, os exames preventivos, muito dessa realidade, essa história final, poderia ter um desfecho diferente. Quando se fala em exame de próstata, muita gente já pensa no toque retal. E provavelmente já foi falado aqui, mas só para reforçar, o toque retal é o último exame a ser realizado. A sequência primeiro vem os sumários de urina, a ultrassom da próstata e o PSA. Quando há uma alteração, principalmente do PSA ou da ultrassom, é que se faz o toque retal. Por que se faz o toque retal? A principal objetivo do toque retal é, no toque, sentir o tamanho da próstata, a textura da próstata, a mobilidade, certo? E principalmente, sentir como está o desenho da próstata, que isso é muito importante. Vocês podem perguntar, mas a ultrassom já não mostra isso? Mas nada até hoje substitui o toque retal. Então, a partir dos 40 anos, todos nós homens devemos começar a se preocupar com a questão da próstata. No meu caso em particular, eu acredito que eu já estou seguindo pelo menos um bom caminho. Eu estou com 47 anos, eu não fiz essa questão da urina, nem o ultrassom, mas eu fiz
PSA, né? O PSA é o exame de sangue. Sangue. Isso. Então, a partir daí, a médica falava para mim, quando via o resultado, olha, se a gente vê aqui nos seus exames que alguma anormalidade, aí a gente vai pedir para outros conteúdos. Isso. Depois que abriu, disse, não vamos deixar de fazer, bom seria fazer a cada 6 meses, todos os anos, o PSA, para continuar do jeito que está, tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Então, a partir daí, fiquei mais tranquilo. Essas campanhas, Novembro Azul, Outubro Rosa, é justamente para dar um alerta, é lembrar principalmente a gente homem. Por exemplo, a gente tem uma estimativa do média de 2019, né? Antes da pandemia, não se tem nada depois da pandemia. Sem fatores externos, que é isso, acidente de carro, morte por arma branca, por arma de fogo, né? Que a média de vivência, de estimativa de vida da mulher é de 77, 78 anos. O homem é de 71 anos. Dá mais ou menos 7,2 anos a menos que a mulher. Por que isso? A genética, lógico, influencia nisso. As escolhas de vida, tabagismo, alcoolismo, obesidade, o hábito de vida, como você encara a vida. A mulher, a gente procura quando a gente vai nos postos de saúde, na atenção básica, que é a porta de entrada da prevenção à saúde, 95% das pessoas que estão lá são mulheres. E isso é reflexo, como eu falei, no final do processo. É muito interessante, Besouro, a gente perceber que o sexo masculino ele só vai procurar a saúde nas últimas. Então, quando o homem ele começa a se atentar para a doença já está num estágio muito avançado, seja ela um câncer de próstata, seja ela uma doença hepática, que eu vou falar mais aqui um pouquinho, que é muito comum no homem também, mas assim, já está num estágio avançado. O homem, a cultura masculina, seja ela local ou a questão machista, impede que muitas coisas poderiam ser evitadas. Guilherme, esse Novembro Azul, ele não só se resume ao câncer de próstata, né? Embora ele seja o primeiro, você mencionou aí, muito bem, mais comum para os homens, exceto o câncer de pele não melanoma. Não melanoma. Ele também tem como premissa o cuidado com os tumores da bexiga, o 8º mais comum para os homens, e também as pautas do mês giram em torno de tumores de pênis, rim e testículos. Também é muito comum? Comum, né? Eu trouxe uma relação aqui de mais ou menos das 6 doenças mais prevalentes. Fica à vontade. No homem, tá certo? Não nessa ordem, mas como você já falou, né, o câncer de próstata é um. Mas, por exemplo, o câncer de testículo é um câncer, não é um câncer tão comum, mas é um câncer que está crescendo a cada dia que passa. Por que isso está acontecendo? O câncer de testículo, ele se enquadra na fase reprodutiva do homem, ou seja, ele começa a partir dos 15 aos 50 anos de idade. E tem um alto teor de letalidade. Por quê? Porque não é feito, a forma precoce da doença ela não é feita. Às vezes, eu quando vim fazer esse material, quando a Cília falou comigo, eu tomei muito cuidado para não tentar entrar muito nas questões das sintomatologias, porque isso pode trazer um alvoroço muito grande em relação a algumas coisas, né? Hoje a gente vive uma fase muito das doenças psicossomáticas. Aí eu tô sentindo uma dor no peito, eu já acho que aquilo é um infarto. Eu tô sentindo uma dor na perna, eu já acho que aquilo é uma trombose. Então eu trouxe muito cuidado, até porque isso é mais na questão médica. Eu trouxe muito cuidado em abordar esse tipo de coisas, mas, por exemplo, quantas vezes a gente teve uma dor no testículo e isso passou despercebido? Né? E a gente acha, não, foi... A gente sempre acha um motivo para fugir do foco principal. Não, foi porque eu peguei um peso. Não, foi porque eu levei uma pancada 15 anos atrás, aí eu sinto o reflexo dessa dor. Mas isso já pode ser um alerta em relação a alguma coisa que pode estar acontecendo há algum tempo e isso pode ser evitado. Por exemplo, o câncer de testículo ele é uma doença que tem um alto teor de letalidade, mas quando ele é feito de forma precoce, quando ele é detectado de forma precoce, ele tem
95% de chance de cura. Outro câncer comum, como você já falou, a questão da pele. Por que se acontece o câncer de pele? Principalmente nessa região onde a gente mora. Quase homem nenhum não usa o quê? Protetor solar. Protetor solar. O preconceito. Isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa... Quem só precisa disso é mulher. O homem, ele tem uma tendência a trabalhar mais na parte braçal, né? Então, trabalha mais no sol, né? Corte de cana, os pedreiros, a questão dos mototaxistas, os fretistas, caminhoneiros em si, trabalham muito expostos, né? Então, isso faz com que exista uma maior probabilidade de surgimentos de doença de pele. E uma das coisas é um protetor solar. E você pode dizer, tá, o protetor solar é caro. O cara é um tratamento de câncer. Verdade. Cara, é um tratamento de câncer. Um protetor solar está em torno de uns 30 a 40 reais. Que isso a gente gasta em 4 rodadas de cerveja. Então, são esse tipo de coisa que a gente precisa se atentar, sabe? Outro câncer comum que aí já é mais do dia a dia, né? Infelizmente. Pulmão. Qual é o maior fator disso? Tabagismo, né? O tabagismo, o principal vilão em relação a isso. Fumar, eu já fui fumante, sou ex-fumante, graças a Deus deixei. Mas fumar, ele por muito tempo, ele se torna um escape dos problemas psicossomáticos, né? A questão da nicotina faz com que relaxe, faz com que a sensação de liberdade, né? De masculinidade também está associada muito à questão do fumo. Mas, assim, isso é muito ruim. Os malefícios que eu fumei por pouco tempo, mas até hoje, eu ainda tenho uma tosse de fumante que parece que eu fumei há 20 anos. Imagina quem fuma há 20, 30 anos, né? Um pulmão de um fumante, ele é um pulmão extremamente lesado. A gente sabe identificar só na ausculta que aquele pulmão já foi fumante e esse não foi. Então, assim, Besouro, é muito importante a gente começar a se atentar a essas coisas. A gente vive hoje numa sociedade onde o imediatismo está prevalecendo. A gente deixa de se preocupar, lógico, a gente tem outras questões. Tem a questão do trabalho, tem a questão das condições de vida que está cada dia mais difícil, mas a gente precisa cuidar da gente. O médico, os enfermeiros, os profissionais da saúde, eles têm a gente queria muito, muito que as emergências não tivessem cheias. A emergência começa a ficar cheia quando o homem, o ser humano, né, deixa de fazer a parte dele de prevenção. Veja uma forma de prevenção muito questionada nos últimos meses é a questão da vacina da Covid, por exemplo, né? Você vê, eu não falo a maioria, mas assim, uma grande parte da população ainda com eu não falo nem dúvida, com medo, né? Não vou tomar porque vou virar jacaré, porque meu couro vai cair, porque isso, porque aquilo. A gente tá numa guerra onde tá a gente vê um fechozinho de luz no fim do túnel e a gente só tem ali a se agarrar, sabe? Eu sou coordenador da Vigilância de Saúde e isso uma das pastas é a questão do PNI, que é responsável pela imunização. E eu não tenho nenhum caso de sequela grave em São José da Coroa Grande, por exemplo, de reação grave em relação à vacina. Então, a cultura do dia a dia está fazendo com que as pessoas se afastem do objetivo principal, que é a prevenção, e só chega no hospital nas últimas. E engraçado que esse dado que você trouxe agora, eu poderia até distribuir mais, ao ponto de dizer também que não é só o brasileiro. Você vê a questão da Europa agora, está sendo penalizada em relação às flexibilizações. Vai ter que fechar tudo novamente, mais coisas acontecendo, e está chamando essa quarta onda da Europa dos não vacinados. Quer dizer, está existindo ainda na cabeça a gente, não, mas é só o brasileiro por conta da política, mas é só o brasileiro por conta de não ter um entendimento, mas a Europa, a gente pode dizer assim, são pessoas muito bem mais informadas por conta da educação lá ser bem tratada, é muito mais adiante. Aí vem aquela história da grama do vizinho sempre ser mais verde, né? Mas às vezes a grama do vizinho é artificial, né? E a gente não dá uma olhada direito, né? Em relação à Europa, eu estava lendo ontem, né? Alemanha, Portugal já, né? Holanda. Mas a Alemanha, Holanda, Portugal e também o Canadá, que aí já foge um pouquinho.
Mas, assim, principalmente a Alemanha. A Alemanha, ela está numa tensão muito grande. O que é que está acontecendo? E que também a gente está sentindo aqui também, tá? Fulano foi vacinado e fez um exame e teve Covid. Gente, quando a vacina começou a ser surgida, ela não falou que a pessoa não iria ter Covid. Ela falou que a vacina ela diminuiria os casos mais graves da doença e evitaria a internação desse tipo de paciente. Aquelas pessoas que têm comorbidades, né? Entendeu? Então, assim, o que a gente fica mais preocupado é justamente isso. Eu estou aqui, tanto em Barreiros como plantonista em São José, a gente não lembra quando eu transferi, quando isso foi transferido nos meus plantões, 2 aqui em Barreiros e 1 em São José, o dia que a gente transferiu um paciente por Covid. Então, isso é reflexo de quê? Das vacinas. A questão muito cultural ainda hoje do uso de máscara, né? As pessoas estão começando a relaxar. E isso vai fazendo com que as doenças respiratórias elas voltem também. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado em relação a isso, porque nós somos um país totalmente fronteiro, né? Onde essa região onde a gente vive também recebe um número grande de turistas nesse final de ano, São José, Maragogi. Consequentemente, essas pessoas vêm visitar o comércio de Barreiros, que é um dos maiores atrativos que o município também tem. A Praia de Porto, que vem crescendo na questão do turismo. E a gente precisa se atentar a isso também. Essa é uma questão para deixar bem mais claro e fortalecer essa temática que adentrou agora aqui nessa conversa, nesse bate-papo, é que continua valendo a questão do distanciamento social, do uso de máscara. Você, boa parte da direção que se encontra aqui agora, todos eles já foram vacinados, já tomaram 2 doses, estamos esperando que venha a terceira de reforço, estamos tomando todas as precauções em relação à higienização, você passou álcool em gel ali na entrada, seguindo todos os pré-requisitos que devem ser. Por ser profissional de saúde, eu já tomei a terceira dose, né? Quem está acompanhando pelo YouTube tá vendo que eu estou sem máscara, mas a gente está mantendo 3 metros de distância um do outro, mais ou menos isso, e a gente vem sempre continuando com o hábito. Quando as coisas se tornam hábito, a obrigatoriedade ela é dispensada. Qual é o teu hábito? Tem que acordar de manhã, tomar um banho para vir trabalhar, escovar os dentes. Isso se torna um hábito. A gente tem que aprender a ter esse hábito em relação a Covid ela não vai acabar, a gripe não acaba, a Covid também ela não vai acabar. O que a gente pede a Deus é que, e a ajuda do homem também, que esse tipo de conduta se torne um hábito. A gente tem o hábito de comer, de dormir, de tomar banho, né? Algumas pessoas não, mas assim, tem o hábito de fazer isso no dia a dia, o uso de máscara, lavar as mãos, isso vai se tornar uma rotina. A China já é um hábito se usar máscara. Então, se a China, antes mesmo do Covid, então se a China não tivesse e foi que foi um dos países mais atingidos no início, né? Poderia ter sido devastado mais de 50% a 60% da população. Então, por lá ser um país muito populoso e a doença respiratória ser muito grande, eles já tinham o hábito de usar máscara antes da pandemia, e aí fez com que diminuísse os danos. Guilherme, tu só foca na máscara, tu só foca na limpeza das mãos. A vida precisa seguir, precisa seguir. Mas para a vida precisar seguir, a gente tem que se doar um pouquinho, sabe? Para que a vida normal volte a prevalecer. E a questão de temer, tem a questão das pessoas que temem a vacina. Eu me sinto muito bem à vontade para dizer que eu não sou muito amigável com a agulha. Mas independente de qualquer coisa, eu temo agulhas com dentista e com tomar a vacina. Desde pequeno, eu tenho um cartão vacinal que, pelo amor de Deus, é bem legal, viu? Eu acho que eu já tomei todas as vacinas. Tem nem espaço mais para colocar, Tem nem espaço, mas vou te falar uma coisa. Se tiver que tomar a 10ª, a de reforço é a terceira. Mas se tiver que tomar 10, mesmo temendo a agulha, eu vou. Não tem isso. Fecha o olho e vai na fé, besouro. Vamos embora. Fecha o olho e vai na fé. Vamos lá. Voltando para as doenças prevalentes do sexo masculino, né? E aí, você voltando essa temática aí da doença, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se cautelou muito bem, como você mencionou, em relação a sintomas. Mas você não pode deixar não pode fugir de tentar transferir hoje em relação aos fatores de risco. Uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é justamente isso. Por exemplo,
A gente que é da área de saúde... Pronto, uma coisa clássica que está acontecendo essa semana. Saiu uma reportagem de uma pielodermite que está acontecendo em Recife, né? O problema é da coceira. Isso, né? E muitas pessoas já começaram a procurar a emergência, os PSF, dizendo que está com essa doença. Então, as pessoas estão vindo com um quadro de dermatite, né? Há 15, 20, 30 dias, 40 dias, e por conta de uma reportagem, isso trouxe um alerta muito grande. Ótimo. Isso é a questão da prevenção, é isso. Mas, assim, tem gente que já vem com essa doença crônica há muitos anos. E agora, porque surgiu isso, é como se fosse uma questão de mídia. Porque surgiu isso, vamos procurar logo a saúde. Já vai então, criando assim, outros problemas, como depressão, como... Aí, uma das coisas que eu tive muito cuidado em relação a isso é, por exemplo, uma dor no testículo, minha gente, não é câncer de testículo. Uma dor de cabeça, uma dor no peito, não é infarto, que eu vou falar um pouquinho aqui. Uma dor no pulmão não é um câncer de pulmão, certo? Então, são esse tipo de coisas que a gente começa a se atentar quando essa dor ela começa a ficar mais frequente, quando começa a tomar um analgésico, por exemplo, que é de rotina de você ser tomado, aquela dor não passar, e isso é a hora da gente começar a procurar a questão da prevenção e até começar a acender, eu não digo nem a amarela ainda, mas está entre a verde e a amarela de realmente procurar um serviço de saúde. Lógico, a gente vem falar aqui de prevenção, que é de extremamente importância. Eu prefiro a questão de pagar pelo excesso, é melhor eu ir com a dor e não ser nada, do que eu ficar com aquela dor e guardar ela pro resto da vida e quando vem realmente ser um câncer de testículo. Mas cuidado para não psicossomatizar alguns sintomas que eu vou falar aqui, porque realmente isso está acontecendo, infelizmente. Essa pandemia de 2 anos... Desculpa. Essa pandemia em 2 anos trouxe... o aumento das doenças psicológicas e faz com que a mente ela fique um pouco, entre aspas, vazia e faz com que algumas pessoas ela começam a ter psicossintomas. O que é isso? Falsos sintomas de doença por conta dessa questão psicológica, né? E aí, vamos lá. Uma doença comum, bem comum, são as doenças hepáticas. O que é isso? As doenças do fígado. Isso, lógico e evidente, causado pelo alcoolismo, obesidade. Mas na nossa região aqui, a gente tem um fator que é muito determinante, né? Que é a esquistossomose, que é o cistosoma. Que quando a cistosoma ela se transforma numa doença crônica, né? Que muitas pessoas, fulano morreu de barriga d'água, fulano estava com a barriga d'água. Aquilo já é uma lesão no fígado, causado pela cistosoma, lesão... Lógico que ele atinge o baço e, consequentemente, atinge o fígado, né? Fazendo com que essas pessoas ela tenham uma doença hepática. Então, essa região que a gente vive, que é banhada pelo Rio Una, pelo Rio Carimã, ela é muito propícia a desenvolver a esquistossomose de forma crônica quando não é feito o exame de prevenção, que é a questão do paracitológico de fezes, não é identificada o cistosoma no início, e ela realmente pode trazer algum dano. Mas, mesmo assim, o maior vilão ainda é a questão do alcoolismo. Aquele cara que eu sempre gosto de brincar isso, né? O cara que se programa para beber, e a gente chama ele de alcoólatra social, que é isso. Chegou sexta-feira, dia de eu tomar minha cervejinha. Chegou sábado e domingo, eu tenho que tomar minha cervejinha. Essa pessoa é um alcoólatra. Um alcoólatra social. Ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de ter as responsabilidades dele, ele não deixa de estar incluído na sociedade, ele não deixa de frequentar a igreja, mas tem que beber no sábado, tem que beber no domingo, e isso vai fazendo independente da quantidade, né? É aquela velha história, água mole e pedra dura, tanto bate até que se estraga. Mas tu tá criando uma rotina de alcoolismo todo final de semana. Tu tá criando uma rotina. Teu fígado já sabe que num sábado de 11 horas até 4 horas da tarde tu tá bebendo. No domingo de 10 da manhã até 4 da tarde tu tá bebendo. Então teu fígado ele tá sendo lá, cutucado. E aí faz com que a gente se alerte em relação a isso. Eu bebo, eu tomo minha cervejinha também. Por conta da vida corrida é muito difícil. Mas assim, ainda arrumo tempo para tomar a cervejinha. Mas assim, que isso não seja o hábito. Que isso não se torne um hábito. A gente vim falar de hábito, mas esse hábito não seja por obrigatoriedade. Tem gente, né? Todo final de semana eu tenho que tomar minha cerveja.
Eu tenho que tomar minha cerveja toda quarta-feira depois da pelada, ou dia de jogo, é dia de quarta-feira, assim. É bom, isso é bom. Quando o Corinthians joga. Quando o esporte joga, né? Aí, outra doença também prevalente, né? São as doenças cardiovasculares, né? As doenças cardíacas. Eu acho engraçado, muita gente, a gente quando tá na triagem, no hospital, a gente pergunta, você tem problema de coração? Não tenho só pressão alta. Pressão alta é um problema de coração, né? A hipertensão, ela é uma doença cardíaca. Não deixa de ser uma doença cardíaca, né? E as doenças cardiovasculares é a principal causa de morte ainda no Brasil, né? Os infartos agudos do miocárdio, né? As insuficiências cardíacas, os acidentes vasculares cerebrais. Isso tem tudo vem tudo sendo mais relacionado aos hábitos de vida que se começa por incrível que pareça, na infância, né? A gente hoje vê as crianças cada vez mais acostumadas a comer um biscoito do que comer a fruta. Eu lembro que, acho que minha mãe está ouvindo e ela pode confirmar isso tranquilamente, refrigerante só se tinha na minha vida infantil quando ia receber alguém ou quando se tinha alguma coisa especial, que isso já era Tradição, festa já de era aniversário, tradição, por exemplo. uma festa de aniversário, alguém que ia almoçar lá em casa, e ainda eu pedia permissão a ela para se tomar um refrigerante. Hoje a refrigerante está sendo incluída cotidianamente. no dia a dia, no café da manhã das crianças. Então, assim, a semente que é plantada hoje, a gente vai colher o fruto amanhã. A gente não sabe qual é o fruto que vai ser colhido. Mas, assim, você vê hoje uma criança, é muito difícil você ver uma criança pedir uma fruta para comer. Ele pede um biscoito, pede um salgadinho. E isso é o quê? Eu não sou pai ainda, sou tio, sou padrinho. E isso é prático. Você pegar uma coisa que já vem pronta e dar. Que ter que descascar uma laranja, ter que descascar um abacaxi, né? Ter que ensinar a criança a comer a fruta em si, a descascar uma maçã, ter essa paciência toda. Mas, assim, a gente precisa resgatar alguns hábitos de antigamente, para que a semente plantada hoje, o fruto seja colhido bom amanhã. Vou citar outros exemplos também, é a questão do celular. O celular tomou o espaço do peão, do jogo de bola, da bola de gude, que eu brincava quando criança, o pega-pega, o se esconder, o tomar banho de rio. Hoje em dia tá lá dentro do quarto, parece que a maioria do tempo é dentro do quarto. E isso, muitas vezes, criam várias sequelas na cabeça de um adolescente. Né? Cília é contemporânea minha na escola, e o dia mais feliz que a gente tinha era quarta-feira, não era, Cília? Que era o dia de que se tinha Eu sou mais novo aí, não acompanho. Não. Que tinha o dia de pelada, né? O handball, o futsal, onde a gente passava um pouco mais tarde, a gente estudando no Colégio São José, e passava um pouco mais tarde a educação física, que era de manhã. Então, assim, hoje você não vê essa procura, como você bem falou, Besouro, você não vê essa procura pelo jovem em relação a isso. Eu brinco muito, atrás do hospital que eu trabalho lá em São José, tem uma rua que é vazia. Na minha época, que era um campo de futebol. Não passa um carro, todo plano, você não vê mais uma pelada na rua, né? Eu lembro, falando da Cista aos Homens, mas eu lembro, quase todo dia eu apanhava porque eu tava no banho no rio. E nunca peguei. Levei muita pisa mesmo. Assim, lógico que não era aquelas pisadinhas, mas sempre levava puxão de orelha por conta do rio, sabe? 2 vezes ia morrendo afogado. E assim... É muito sempre tivemos problemas que, em relação a jogar aquela questão das casas, não tem o saneamento, nunca teve naquela época, não tinha, e jogava tudo no rio mesmo. E a gente tava lá. Quem é que ia sair do rio naquela época para tomar água com sede? Ia sair. Isso a gente instintivamente, e a gente começava a criar anticorpos que só Deus sabe como proteger a gente, né? Isso. Mas a gente seguia. Mas, assim, uma das coisas que é muito bom em relação a essas lembranças da infância, você se atentou, me fez me atentar também em relação a isso, a questão do sedentarismo, né? Quando a gente vê essa questão do sedentarismo, na questão das doenças cardíacas, é do principal vilão, né? Hoje, a prevalência pela procura do trabalho, né, faz com que a gente deixe de fazer uma caminhada, né? A gente precisa realmente botar as contas em dias, pagar nossas dívidas, botar comida em casa, que está cada vez mais difícil. Mas o sedentarismo, ele está fazendo com que a gente
deixe de ter uma vida saudável, né? A gente chega para tomar café hoje, a gente... vou num pão, né? Mas é um pão com café, ainda tem algumas coisas assim, mas quando a gente tá no dia a dia, a gente sempre termina pecando, comendo uma coxinha, tomando um refrigerante, e isso, de certa forma, vem um reflexo amanhã, né? Eu vou fazer, a gente tá chegando quase no finalzinho aqui, vou me direcionar uma pergunta bem direta. Primeiro, como prevenir o câncer de próstata? Primeiramente, o câncer de próstata, a maior prevenção é os exames preventivos mesmo, foi o que eu falei. Chegou 40 anos, já se preocupa, já cria na tua agenda psicológica e física, né, que você vai ter que fazer. Primeiro, um PSA, um sumário de urina, levar para um médico urologista avaliar. Consequentemente, em relação a isso, se tiver alguma alteração, como você já tinha falado, ele vai pedir uma ultrassom de próstata e só depois disso que se faz o toque retal. Então, a maior prevenção do câncer de próstata é os exames serem realizados no tempo certo e de forma precoce. Guilherme, o câncer de próstata, ele é transmissível? Não é transmissível. O câncer de próstata, ele está muito mais associado à questão genética. Por exemplo, se seu pai teve, há uma grande probabilidade de você ter. Mas isso não quer dizer, por exemplo, na minha família não tenho nenhum caso de câncer de próstata. Mas isso não impede do que eu tenha. Mas assim, ele está muito associado à questão genética, mas contato nenhum. Guilherme, o tratamento de câncer de próstata afeta a função sexual masculina? Quando é descoberto... O homem... Boa pergunta, Besouro. O homem ele só começa a se preocupar com a questão da próstata quando acontece essa questão de começa a surgir a impotência, né? Ou quando... Antigamente, até a propaganda do governo era questão associada. Se sua urina... Você está fazendo xixi e sua urina cortar, se atenta à questão da próstata. Então, o homem ele só começa a se preocupar mesmo quando começa a afetar a vida sexual dele. Mas em nenhum momento, ele no início dos sintomas, a vida sexual dele continua normal. Olha só, baseado em todas as informações que foram mencionadas aqui e que você praticamente fez um relato, a gente entrou em outras doenças, fez um mapeamento aí de dados, mas resumindo ao Novembro Azul, que a gente já lembra logo essa questão da doença do homem. E por você mencionar várias vezes que a gente só se preocupa quando algo de fato acontece e que os homens, de uma maneira em geral, levam muita coisa para a parte cômica, tem a questão de temer. Eu gostaria que você deixasse no cômito geral um alerta e uma mensagem de endurecimento mesmo para que tocasse e chamasse a classe masculina para essa importante menção de realmente se cuidar a partir da idade da qual a medicina chama para essa preocupação. O câncer de próstata, ele é um câncer muito comum, mas muito curativo, ele descoberto de forma precoce. Então, literalmente aos homens, né? Vamos se cuidar. Vamos deixar os preconceitos, vamos arrumar tempo para a gente cuidar da saúde da gente, né? Vamos procurar mudar alguns hábitos alimentares, sociais e cultural. Tá na hora da gente sair desse meio de sempre colocar a cultura, o nosso berço como empecilho para a prevenção. Então, se só existe saúde se houver prevenção. Então, vamos lá, homens, vamos literalmente arregaçar as mangas para a questão da prevenção e a descoberta, né? Espero que não, mas a gente sempre trabalhar, se tiver algum problema de saúde, a gente descobrir ela no início da doença. Prevenção é tudo. Prevenção é tudo. Guilherme, agradecer a você por esse espaço, esse tempinho. A gente sabe que o seu tempo é bastante corrido. Você que é enfermeiro, plantonista aqui em Barreiros, coordenador da Vigilância em Saúde lá em São José da Croa Grande.
Como mencionei, Guilherme Morato é enfermeiro, emergencista, intensivista e ultimamente está estudando aí a questão de sanitarista em formação. Então, muito nos honra, como mencionei, e por ser barreirense, nos dá um contentamento ainda maior em ser da terra e poder prestar esses esclarecimentos, tirar dúvidas e de uma temática tão importante, suma importância, não só em novembro, viu, homens? Mas durante o decorrer de todo o ano. O Novembro Azul, ele só vem para lembrar, mas a gente tem um compromisso diário de prevenção. Todos os dias o homem tem que ter esse compromisso de prevenção, né? Os hospitais, para o homem, ele não só está... O hospital, o PSF, as clínicas, elas não só estão abertas em novembro, não. Ela está aberta o ano todo. Então, qualquer mudança de hábito na saúde, procura um órgão de saúde para a gente trabalhar nessa questão da prevenção. E o microfone da Litoral FM está aberto para suas considerações finais. E mais uma vez agradecendo aí o Guilherme Morato por estar conosco hoje, tratando de um assunto tão importante. Nós que agradecemos, Besouro. Como eu falei no início, a gente que é filho da terra, a gente fica muito honrado esse espaço estar sempre sendo cedido pela Litoral FM, principalmente para os munícipes, né? Em todas as formações, a preocupação que se tem da organização da rádio, de vocês. E é muito bom a gente poder mostrar, principalmente, que os problemas eles não só estão nas cidades grandes, eles estão aqui nos municípios pequenos também. Então, sempre me coloco à disposição, Cília, da Litoral FM, sempre que puder, dentro da minha vida corrida, realmente, estar aqui com vocês, né? Não só físico, mas online. Tico sempre, quando precisa de alguma coisa, sempre manda um recado. E me coloco também à disposição de todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente tá por aqui. Novembro Azul, explicadinho com o Guilherme Morato, que muito nos enriquece a nossa programação em falar de saúde e propagar de uma forma tão bem elaborada e distinta aqui para o pessoal que acompanhou aqui esse bate-papo falando sobre Novembro Azul.